Olá, meus queridos, estou aqui mais uma vez para podermos trazer o nosso discipulado para você. Lembrando que esse canal é exclusivo para isso, somente para poder trazer conteúdos de cursos livres, teologicamente falando. Antes de tudo, eu sempre estamos aqui fazendo aqui esse pedido, né, para você que não inscreveu no canal, inscreva no nosso canal, né, será um prazer em ter você aqui como mais um inscrito. E nunca deixe de sinalizar o sininho, né? E também deixar o seu like, que é muito importante. Estamos aí com estudos, isso quer dizer que você também pode trazer os seus comentários, se você assim preferir, se você achar de bem. E também poder compartilhar também, não somente o estudo, mas todo o canal, porque é uma sequência e deve ser, e você devem, né, assistir esses cursos de uma forma gradativa desde o início, que é o Conhecendo Deus fazendo sua vontade, e assim sucessivamente aos cursos no 1, 2 e 3, né? Mente de Cristo, Missão com Deus, a batalha espiritual com a qual estamos aqui, depois de liderança de Jesus. Vamos lá? Hoje nós estamos com o nosso curso ainda, né? Estamos quase terminando esse aqui, Batalha Espiritual, a verdade bíblica para se obter vitória. Hoje nós vamos para a penúltima aula desse curso, né? O título hoje é a oitava aula, né? Que aqui no livro chama de oitava semana, assuntos atuais, né? Então, tá aqui nosso curso, nossa oitava, como são 9, então falta apenas mais uma só. Semana que vem estaremos terminando mais um curso, né? Graças a Deus por isso. Vamos lá ler sobre o nosso análise de um acontecimento. Então é isso, disse Ernesto. Finalmente entendo que tenho tido tantos problemas na minha vida espiritual. Ernesto é cristão há 5 anos, quando repentinamente sua vida se transformou. Suas tentações aumentaram, o relacionamento com a sua esposa estava cada vez pior, sua igreja tinha conflitos, como nunca havia tido tantos problemas ao mesmo tempo. Ernesto não conseguia entender essa situação. Quando o seu pastor falou num domingo sobre guerra espiritual, Ernesto começou a considerar a possibilidade de que algumas das suas batalhas eram espirituais. Na segunda-feira, foi a uma livraria cristã para comprar livros que falavam sobre guerra espiritual. Para sua surpresa, o número de livros disponível era assustador. Alguns falavam de expulsar demônios, romper com as maldições demoníacas, outros sugeriam que os cristãos poderiam ser possuídos por demônios, outros tinham sugestões de orações para amarrar ou repreender Satanás. Ernesto queria ter mais informações, mas não estava certo de qual dos livros lhe ajudaria. Como você poderia ter ajudado Ernesto? Com a quantidade crescente de informação sobre a guerra espiritual que existe em nossa sociedade atual, como você sabe quais ideias aceitar ou recusar? Boa pergunta, né? Hoje em dia nós estamos vivendo tantas situações dentro de igrejas que é difícil, né, você ter uma ideia do que você vai ouvir, qual o livro que vai comprar, né? E temos que tomar muito cuidado, inclusive com isso, né? Tem igrejas que ensinam aí sobre batalha espiritual que não tem nada a ver, né? Eu, particularmente, aprendi muitas coisas na igreja que hoje, né, de acordo com nós, a gente vai crescendo em conhecimento, a gente vai vendo que a gente fez muita bobagem também, já falamos muita bobagem, e hoje temos, né, nos retratado com isso, né, de acordo com que a gente vai conhecendo mais a Escritura, a gente vai recusando algumas coisas, né, outras a gente vai continuando aceitando, e assim vai. Mas é preciso que a gente tenha esse cuidado. Meu conselho para você é exatamente esse. Tenha cuidado
qual o livro que você vai ler, né? Se você quiser, estou aqui à sua disposição para te ajudar e te orientar qual livro, qual forma de você aprender. Hoje a gente vai aprender aqui algumas coisas interessantes. Eu queria que você me desse a sua atenção aqui, né? Se porventura você está muito ocupado para poder dar essa atenção, dê uma pausa e amanhã continua. E assim você tem uma semana, né? Os cursos são semanais, né? Então você tem uma semana para você ver esse vídeo. Mas veja com calma, veja com paciência. Caso você queira comprar esse livro, eu posso também te sugerir alguns sites que você possa comprar esse livro. Não que eu ganhe com isso, eu não ganho nada com isso, mas o meu objetivo é que você aprenda. Você aprender é muito interessante para o seu crescimento espiritual. Principalmente quando nós falamos sobre guerra espiritual. Lembremos que na obra do Senhor, nós vamos ter constante embates espirituais. Veja aqui o caso aqui do análise de acontecimento. Nós falamos aqui só a história de Ernesto, que passou por um caminhão de dificuldades, vários problemas. Então ele queria saber como resolver esse problema. Então, para isso, precisa ter boas orientações, né? Procure o seu pastor, né? Se seu pastor não tiver muito recurso, já falei, estou aqui à sua disposição. Vamos lá? Dia 1. O cristão e a ofensiva. Essa semana prestaremos atenção aos ensinamentos controversos relacionados com a guerra espiritual. Encontrarão grandes variedades de opiniões, dependendo de que você leia, de que autor, né, você leia. Reconheceremos que há muitas opiniões sobre esse assunto, até mesmo entre líderes proeminentes, os quais Deus tem usado. Por essa razão, nós, no caso aqui o livro John Stroker, tomamos nossa posição com humildade e respeito às opiniões dos outros. Entretanto, cremos que em uma injustiça para os nossos leitores, não dá todo o direito de provar com os versículos bíblicos, ensinamentos popular e os pontos de vista que são questionáveis. Queremos mostrar-lhes como veremos as evidências bíblicas. Há muita controvérsia em tudo que é relacionado à guerra espiritual, com conceito como oração pela guerra espiritual, espíritos territoriais, mapas espirituais. A oração pela guerra espiritual, essencialmente, é como uma arma contra Satanás e particularmente contra os espíritos que supõe-se que Satanás tem designado a cada região em particular. Espíritos territoriais, no caso aqui. Mapas espirituais é um processo de busca intensa por meio do qual os crentes procuram determinar a influência de Satanás em uma área em particular, com o propósito de eliminar a influência dele. Um denominador comum desses conceitos é que o enfoque da guerra espiritual é adiantar-se ao inimigo para derrotá-lo. Nessa lição, queremos avaliar se os cristãos devem tomar a ofensiva quando nos envolvemos na guerra espiritual. Na verdade, como nós aprendemos, a defensiva ela é a primeira parte que nós devemos nos comportar quando nós vamos para a guerra espiritual. Porque a defensiva, na verdade, ela tem tudo a ver com o que Tiago disse, como resistir ao diabo. Por quê? Porque se você for ver lá no capítulo 4, versículo 7 de Tiago, que antes disso você vai observar que Tiago disse, sujeitai-vos a Deus. A sujeição a Deus, ela já vai nos levar automaticamente à defensiva. Nós não temos que nos defender, né, de nada que a qual nos acusa ou que vem ao nosso encontro. Não temos que nos defender. Nós temos apenas que ficar olhando, seguindo os padrões de Deus.
Quando você aprende isso, como nós vemos lá, quando nós falamos sobre as armaduras de Deus, vai ver que quando nas 6 armaduras, somente uma que é ofensiva, né? Uma que é ofensiva, 5 defensivas e somente uma ofensiva, que é a espada do Espírito. E por que ela é ofensiva? Ela é ofensiva por 2 motivos. Uma, para podermos contra-atacar a Satanás. Você sabe que a maior armação técnica de um clube de futebol é ter, antes de tudo, uma boa defesa. Isto é, vai dos zagueiros, dos laterais e dos volantes. Isso aí eu entendo um pouquinho, né? Você tendo isso tudo, você agora você tendo apenas uma pessoa para poder fazer esse contra-ataque, já é o bastante. O importante de tudo é você ter a segurança lá atrás. Então, quando você tem essa defensiva bem formada pela Escritura Sagrada, as coisas ficam bem fáceis para você contra-atacar o diabo. Como é que faz isso? Talvez seja essa a pergunta que você esteja fazendo. É simples. Quando você evangeliza, quando você prega o evangelho, quando você vai orar pelos enfermos, quando você vai orar, quando você vai aconselhar pessoas oprimidas, pessoas cansadas, você vai ajudar pessoas, você está contra-atacando a Satanás. Não precisa você ir diretamente a ele, que nós vamos aprender hoje aqui, né, muito sobre aqui, eu quero hoje falar um pouquinho sobre isso, mas nunca fazer isso, né? Você vê que Jesus ele não fez isso, né? Jesus ele apenas usou, temos aqui o exemplo, né, do primeiro relato dele, que ele fala assim, olha, não é evidência, olha só o que diz aqui, eu estou lendo aqui, eu estou apenas só adiantando, né? Não há evidências bíblicas de que Jesus estava à caça de demônios. Você não vê isso nunca na Bíblia. Você não vê Jesus nunca caçando demônios, como as pessoas veem fora, né? Chama o demônio para frente, quer conversar com o demônio, né? E aí, como é que está o inferno? Tudo bem? Tudo tranquilo? Que isso, né? Deixa o demônio para lá. Nosso papel aqui não é falar de demônio, falar de Satanás, priorizar o nosso evangelismo nesses seres. Nossa função aqui é exatamente trazer a mesma forma que eu aprendi de me defender teologicamente contra as armas do diabo, também ajudar as pessoas também a se defenderem também. Isso é discipulado. Vamos lá. Aqui temos um primeiro relato. Olha, Jesus curou uma menina que também tinha uma mulher que estava com hemorragia. Quando deixou o lugar onde estava curada, Jesus curou 2 cegos que estavam lhe seguindo. E em seguida, sem descansar, alguém lhe trouxe um homem que estava possuído e era mudo. Jesus expulsou o demônio desse homem e o homem começou a falar. Esse padrão se repete nos evangelhos de uma vez ali e outra vez aqui, né? Então, na maioria dos casos, trouxeram pessoas possuídas por demônio, né, até Jesus. Ele não a procurou. É automático. Nós estamos no mundo, eu falei, o contra-ataque contra Satanás é quando você usa a verdade para poder abençoar essas pessoas que a qual vão vir ao nosso encontro. O que Jesus disse, né, ali no livro de João? Todo aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Então, vimos aqui que Jesus nunca procurou demônio. Então, ele não tinha essa questão de ritual, de ficar ali fazendo o ritual de exorcismo, de expulsão do demônio, como a gente vê por aí fora aí, né? Temos aí esses casos que nós mencionamos aqui. Deixa eu ler isso aqui que eu coloquei aqui entre parênteses. Jesus nunca tinha uma forma específica que praticava cada vez que se encontrava com os demônios. Geralmente, não conversava com eles. Frequentemente, eles falavam primeiro. Ele não tomava a ofensiva em busca deles. Ele não os enfrentava como ritual, como quando aparecia. Jesus simplesmente lhe ordenava que saísse e eles obedeciam. É simples isso.
né? Geralmente todas as pessoas que hoje nós trabalhamos com isso, porque nós já trabalhamos com pessoas que tinham ali aquelas manifestações do diabo, não tinha conversa, né? Chegava debaixo da autoridade que Deus me concede, eu repreendo, eu repreendo você em nome de Jesus, que saia desse corpo pelo poder do nome de Jesus e acabou. Sai e acabou, não tem mais conversa com ele mais. Então vejamos aqui, amados, que, que tudo, né, dentro do evangelismo hoje, quando você vai fazer o trabalho evangelístico, é claro que você vai enfrentar, você vai, né, passar pelo caminho a qual o mundo está, porque é fechado de demônios, e você vai passar por isso. Você tem que estar preparado, né, biblicamente falando, né, oração. Nós temos um curso que vai vir depois agora no próximo curso para ser liderança de Jesus. Depois de liderança de Jesus, vamos falar sobre sentinela de oração. A gente vai falar muito sobre oração, né? Oração. Eu queria te convidar para que você continue. Por isso que eu te pedi para se inscrever no canal, para que você e sinalizar o sininho, que você sempre vai receber as notificações. Fique até o final, a gente vai sempre deixar aqui alguns avisos para você, se caso for preciso. Então, vejamos a importância que a qual tem as pessoas não fazerem essas prioridades, né? Ficar aí fazendo, como fala, sentar, ficar fazendo presença para o inimigo, para o diabo, para ele falar o que ele quiser. Não tem conversa com ele, não tem mesmo. O fato de Jesus ter vindo à Terra indica que ele tomou a ofensiva contra os príncipes deste mundo. Já como eu falei. Então, se o fato de Jesus ter vindo a essa terra, ele já tomou a ofensiva, já é automático. Por isso que antes de você ir para a obra de Deus, antes de você ir para o campo missionário, antes de você tomar qualquer posição na igreja, é necessário que primeiro você saiba ou entenda o que é a defensiva. Lembra? Os 5 primeiros relatos de Paulo ali sobre a armadura de Deus são defensivas. Nós temos no nosso canal, né? Eu sempre coloco o Ministério Uva, depois eu mudo para pastor Wagner Dias da Silva Oficial, né? Você entra lá, né? E se você quiser aqui o link, eu te mando para você o link para você aqui, só mandar um comentário. Lá nós temos ali uma playlist de 8 aulas, sobre a armadura de Deus. Só você entrar lá e você participar dessas aulas. É muito importante. Eu coloco lá justamente para isso, porque eu quero auxiliar você, eu quero ajudar você a se desenvolver nisso. Então, só o fato de você ir para a obra de Deus, isso já demonstra que você já está contra-atacando o inimigo. Por isso que eu sempre oriento todas as pessoas, antes de você ir para o campo missionário, você já está fazendo um contra-ataque. Mas se você não tiver uma defensiva boa, você pode receber um contra-ataque do diabo e pode ser fatal para a tua vida, como eu já observei, já vi em várias pessoas que não se preocuparam, né, em entender ou viver, ou ter a defensiva, ou se fortificar na defensiva, e acabaram caindo em seus delitos. Então é muito importante que você preste bem atenção nisso, tá? Então, só o fato, né? Você vai encontrar ali pessoas enfermas, né? Pessoas marginalizadas, pessoas desprezadas, pessoas, né, cheias de problemas, né? E você tem que ter cuidado. E lembrando, se eu estou enfatizando isso aqui, né, deixando isso bem repetitivo, é que a defensiva vai te ajudar a lidar com os contra-ataques que você vai receber justamente com essas pessoas que você está evangelizando. Na página aqui, 147, vigiar, estar firme e resistir. São coisas importantes para quem vai para a batalha espiritual. Vamos lá. Se nos empenharmos em confrontar a Satanás ofensivamente enquanto evangelizamos, necessitamos nos preparar para a batalha. Como falei, nesse aspecto, a melhor defesa nos prepara para o ataque ofensivo.
como já falei. Observe como uma oposição defensiva de guerra espiritual nos prepara e anima para tomar ofensiva. Aqui estão relacionadas algumas medidas primordiais. Primeiramente, vigiar. O inimigo é um leão rugindo querendo nos devorar. Não queremos nos focalizar nele. Entretanto, devemos estar alertas diante dos seus desígnios. Como você vai ficar alerta sobre isso? Você vai estar ciente. Como falei, prevenção antes de tudo. Vigiar é estar prevenido contra os ataques de Satanás. Para isso, precisamos estar envolvidos com a Escritura Sagrada. A outra é submeter-se a Deus. Somente Deus pode dar-nos o poder para ganhar as batalhas espirituais. Quando vivemos submetidos a Ele, nossa vida se converte em uma ameaça para o inimigo. Já é automático. Irmãos, tudo é automático, né? Quando você começa a submeter-se a Deus, você tem quem é submisso a Deus, automaticamente também ele vai estar fazendo aquilo que Deus deseja que ele faça, e não o inimigo. Temos aqui, e aí isso vai converter em uma ameaça muito grande. Quando você se relaciona com Deus, já é uma ameaça para o inimigo. Nos aprendemos também aqui. Estar firmes. Essa frase que é traduzida como estar firmes em Efésios capítulo 6, é um termo militar que significa tome a posição e mantenha. Não podemos nos defender se não estivermos firmes, tampouco podemos lançar uma ofensiva se nossos pés não estão seguros. No capítulo 7 de Mateus, você vai ver ali uma história, uma parábola que Jesus disse sobre os dois construtores. Um construiu a casa sobre a rocha e outro construiu a casa sobre a areia. O que construiu a casa sobre a rocha, ele não somente ouvia a palavra, como também praticava o que a palavra que havia ensinado. Já em contrapartida, o outro, ele ouvia, mas não praticava. Os mesmos rios, os mesmos ventos, o mesmo terremoto que passou ali, passou para os dois. A casa que caiu foi justamente aquele que não ouviu. Mas quais são esses ensinamentos? Se você for, aí é um contexto, você tem que ler o capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Se você ali obedecer o que está escrito nesses 3 capítulos, você está feliz da vida. Você venceu Satanás numa boa. E resistir ao diabo. O que mais simplesmente repreender Satanás, estar resistente significa submeter-se a Deus, dizer não efetivamente às tentações dele. Resistir ao diabo é exatamente isso. Nada mais do que isso, do que dizer não a ele. Não, e não, e não. Né? Jesus ensinou isso no capítulo 4 de Mateus, falando justamente sobre essa questão de você dizer não para ele. E não para ele. Então é isso aí, irmão. A guerra ofensiva, ela vem por meio da evangelização. Temos também um curso que vai vir depois do Sentinela de Oração, chamado sobre evangelismo de oração. Então temos ali um curso muito bom, né? Ele é até mais longo, parece que tem 16 aulas, são 16 aulas ou mais um pouquinho, não lembro agora. Mas é importante que você também participe disso. Agora vamos falar aqui sobre os espíritos territoriais. Bom, deixa eu ler isso aqui. O apoio bíblico que é mais usado para esse assunto é Daniel, capítulo 10, versículo 1 a 21. No texto, o príncipe da Pérsia e o príncipe da guerra da Grécia eram forças demoníacas que impediam a resposta da oração de Daniel. Há uma batalha no céu. Os anjos de Deus intervêm de modo que Daniel recebe a resposta. Embora esse texto sugira que as forças demoníacas podem ter alguma influência em algumas áreas particulares, não se refere a nenhuma estratégia de confrontar os demônios. Daniel não tentou dar nomes a demônios, quebrar o seu poder, expulsá-lo. Na verdade, ele nem sequer sabia que havia uma batalha até que ele acabasse. Então, vamos tomar muito cuidado. Vamos fazer 21 dias de oração.
Gente, eu faço da seguinte forma, né? Não por causa da numerologia, né? Eu já fiz isso já, né? Já fiz 21 dias de jejum e oração, mas não para poder quebrar qualquer, para poder vir resposta. É para poder quebrar a mim mesmo. Porque antes de tudo, antes de você lutar contra Satanás, eu quero lembrar você que você precisa lutar contra você mesmo, né? Seu maior inimigo, seu primeiro inimigo, e até mesmo o maior deles, é você mesmo. Então você precisa aprender a lidar com você mesmo para depois você ir lá fora. Por isso que as 5 armaduras, ela é importante você entender na prática, que é ensinado por Paulo ali em Efésios. Já falei, temos usado por isso. Então, nós vamos colocar aqui o caso de Daniel. Nem Daniel sabia que existia essa batalha, né? Ele apenas estava ali em oração, até a resposta vier. Então, se você tem um problema e você quer ter uma resposta de Deus, então você faça isso, mas não usando numerologias, como 21 dias, 7 dias, 7 sexta-feira disso, 7 daquilo, né? Eu já usei muito isso e acredite, não, isso, biblicamente falando, não tem nenhum respaldo, nenhuma forma de dizer que isso é válido, tá bom? Se você tiver alguma controvérsia, é só você falar comigo aqui que a gente vai conversar sobre isso. Possessões demoníacas. A pergunta é: o crente pode ser possesso por demônios? Quantas pessoas têm feito essas perguntas? O crente pode ser possesso por demônio? Bom, amados, eu acredito que não. E creio até mesmo que não existe essa possibilidade. O crente, ele é liberto pelo poder do nome de Jesus e coberto pelo sangue de Jesus. Como é que a pessoa vai ser? Ele pode ser influenciado, como Jesus foi por Satanás ali no deserto. Pode acontecer isso. Agora, ser possesso, né? O crente cair demoniado, você caiu demoniado, que alguma coisa estava errada ali, né? Então, temos que tomar esse cuidado. Nós vemos que existem esses casos na Bíblia, o que significa a possessão. E Jesus, na verdade, ele nunca se deixou levar por isso. Ele não procurou nada disso. Deixa eu ler aqui. O Espírito Santo nos protege contra a possessão. Então, ou você tem o Espírito Santo ou você não tem ele. Não existe meio termo, existe pouquinha unção, pouquinha virtude, pouquinho poder. Ou você tem poder ou você não tem poder. Hoje em dia, as pessoas, infelizmente, tendem a querer trazer esses ensinamentos dentro da igreja sobre um pequeno poderzinho. Receber um poderzinho ali, não tem poderzinho. Tenha poder. Ou se recebe ou não recebe. E esse poder, na verdade, é para quê? A pergunta sempre que eu lhes faço, e faço sempre para as pessoas que vão fazer isso, é: para que você quer poder? Então, depende da tua intenção. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa justamente sobre determinadas pessoas que eu conheço que têm uma técnica maravilhosa. É um fenômeno, em termos de técnica, para fazer caminhões de coisas. Falta apenas a intenção básica, né, que a qual nos aprendemos, a qual recebemos o poder. Jesus disse: o poder é para evangelizar, é para testemunhar. Se você quer ter poder para mostrar outras coisas, a intenção ela está sendo muito até ilegal, né? Então não vamos entrar nessa não, tá? Por favor, não entre nessa, pelo amor de Deus, né? Porque olha o que diz aqui Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Olha: vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, se o Espírito de Deus habita em nós, não existe, não existe espaço para demônios. Não existe espaço para demônios, né? Então,
Em vez disso, busque o poder de Deus para a sua vida. Vamos lá, outro título aqui. Os demônios podem ter alguma influência na vida dos crentes? Aí nesse caso agora, aí sim, aí ele pode ter alguma influência. Influência que eu falo é chamada de tentações, de oportunidades. E essas oportunidades, ela vai depender justamente da pessoa que está sendo tentada a ela. Aí vai por ela, não vai por ela. Mas essas oportunidades, na verdade, também ela vem de legalidades que as pessoas dão para Satanás entrar. Ele não tem o poder nenhum, escute isso, ele não tem poder nenhum para fazer nada na vida de ninguém, sem que as pessoas lhes dê legalidade, isto é, oportunidade para fazer isso. Né? Todas as vezes nós vemos algumas pessoas sofrerem. Tem um dia eu chamei a atenção de uma pessoa que falava que Deus, ele castiga. Para que ele não castiga? Deus não castiga ninguém, Deus não penaliza ninguém. Nós somos penalizados pelas nossas próprias ações. Né? Nós erramos e Deus permite, né? E nós venhamos sofrer por aquelas ações. Observa só, deixa eu ler aqui para você aqui, não está aqui dentro do nosso... Amassou minha Bíblia, né? Pois não gosto quando fica amassadinha assim. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. É bem conhecido esse versículo, mas eu quero ler para você nessa oportunidade. Observe o que Paulo fala aqui nesse capítulo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que todos possam suportar. Então, aí se você quer vencer as barreiras da sua vida, sabe que tudo que vem sobre nós, elas são vindas de nós mesmos. Deus não tenta ninguém, como nós podemos ver lá em Tiago, capítulo 1. Deus não tenta ninguém. Deus não é aquela pessoa que vai nos levar para o matadouro. Não, ao contrário. Tudo que acontece nas nossas vidas é produto do que nós permitimos. Nunca se esqueça disso. Vamos lá. 4 aspectos principais que o inimigo trata de oprimir o crente. Primeiro, ele nos acusa e nos dá falsa mensagem sobre nós mesmos. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Você dá essa abertura para ele, dizer que você, né, e começa a te acusar, aí você viver debaixo de acusações. Ele vai usar pessoas próximas a você para fazer essas acusações. E temos que tomar esse cuidado. É uma forma dele querer nos oprimir. A segunda, ele nos leva a duvidar de nossa salvação e as dúvidas nos consomem. Um dia eu fui fazer eu e minha mãe fomos fazer um trabalho muitos anos atrás na casa de uma pessoa e perguntei para ela: você crê na sua salvação? Você: não creio não, eu não sei se eu vou ser salvo não. Eu perguntei: eu estou fazendo o que então aqui? Orando por pessoas que elas não acreditam que elas possam ser salvas, que elas são salvas. Fica difícil, né? E é isso que o diabo está fazendo hoje. Coloca em dúvida tudo isso para os crentes. Eles vão para a igreja sem crerem, né? Sem crerem ou acreditarem na salvação. Terceiro, ele nos desanima e o desânimo persistente começa a fragilizar-nos. E aí começa a trazer desânimo para a gente. Então temos que lutar contra o desânimo. Eu estou com a mensagem que eu vou preparar direitinho, vou trazer lá para outro canal sobre desânimo. Vencer o desânimo. Então vejamos aqui que tudo que ele quer é justamente que você... Agora o desânimo, quem vai aceitar o desânimo é quem? É Satanás que colocou o desânimo dentro de você? Não. Ele cria situações. O desânimo ele é produto, né,
ou é consequência de frustrações, de decepções. E nós temos que nos preparar para isso. É por isso que a armadura, as 5 armaduras ali, primeira, né, as 5 primeiras, elas, na verdade, nos ajudam a lidar com tudo isso que vamos enfrentar no nosso dia a dia na obra do Senhor. Decepção, frustração, outras coisas mais. Né? Você tem que estar preparado. Né? Você vai para a obra do Senhor, vai preparar isso aí, você vai desanimar. Não vou mais fazer a obra de Deus, não, porque eu estou desanimado. Desanimei, então por que desanima? Porque não se prepararam para isso. Foram atacar Satanás sem ter uma defesa bem estruturada. Vai cair. Número 4. Satanás ocupa-se em introduzir novamente suas fortalezas em nossas vidas através de tentações contínuas e perdemos o desejo de lutar. Aí, meu irmão, você vai tentando aqui, tentando ali, e um dia você vai, não tem resistência, não criou ali uma resistência para isso e, consequentemente, vai parar e vai. Quais são, aqui tem uma perguntinha, quais são as ações que o crente deve tomar? Nós temos aqui algumas delas. Eu quero passar para você agora aqui, que são 6. Primeiramente, peça ao seu pastor ou um líder de seu grupo que lhe ajude a avaliar se você realmente é um cristão. As dúvidas que lhes oprimem em relação à salvação também podem ser convicção do pecado por meio do Espírito Santo, e deve considerar isso antes de seguir adiante. Faça isso. Número 2. Providencie um grupo de companheiros de oração que estarão orando para que você se liberte. Assegure-se de que seus companheiros sejam vestidos com toda a armadura de Deus. Cuidado, não vai entrar em pedir, não vai pedir ajuda a pessoas a qual não tem sentido do que é a armadura de Deus, né? Isso nós chamamos de cobertura de oração, pessoas que vão sempre estar ali ajudando em oração. Número 3. Siga o padrão já estabelecido para vencer o inimigo. Submeta-se a Deus, resista ao inimigo, mantenha-se firme na sua fé e aprenda a usar a armadura de Deus. Simples. 4. Confesse a Deus todo o pecado. É bom fazer isso, demais. 5. Confesse suas lutas a um crente confiável a qual orará por você. Procure alguém que você possa confiar e confesse para ele poder te ajudar e inclusive ajudar você na minha oração. E 6, último, se a opressão continuar, procure a ajuda de um pastor ou um conselheiro cristão que possa lhe prover assistência por algum tempo. E aí e você procura com certeza que você vai ser abençoado por Deus. Agora, vamos entrar aqui no terceiro dia. Amarrado e desamarrado. Amarrar o nome de Jesus. O tal é um ensinamento popular, né? Hoje em dia se usa muito isso, né? Amarrar Satanás, está amarrado em nome de Jesus, né? Você já pensou para poder parar, né, analisar que isso não existe? Como é que você vai amarrar Satanás se ele está soltinho da Silva? Não tem isso. Não existe isso. Né? Não existe essa coisa de estar amarrado em nome de Jesus. É uma expressão popular que se usa aí fora, mas você hoje está aprendendo que isso, na verdade, não tem nenhum respaldo bíblico. Jesus expulsou o demônio. Né? Até aqui, ó, Jesus foi expulso do demônio. Quando Jesus foi desafiado, ensinou para roubar uma casa, primeiro tinha que amarrar o dono da casa, né? Então, outra coisa, já que Jesus expulsou um demônio e que a discussão se relaciona com o reino de Satanás, então não podemos admitir que Jesus amarrou Satanás para saquear sua casa. Por isso pôde expulsar o demônio. Ele não vai amarrar Satanás, né? Em primeiro lugar, uma vez que ele saia desta casa, não precisa amarrar ele, é só mais a pessoa não permitir que ele entre. Simplesmente isso, né? Eu sempre acho que a gente tem que parar de muitos usar esses jargões que a qual o mundo ensina, que a gente não encontra nenhuma
referência bíblica para nos fortalecer esses jargões. A outra coisa é, né, a gente entender que Satanás não vai estar amarrado. Aqui, ó, uma perspectiva de equilíbrio. Cremos que Satanás está amarrado não é correto por algumas razões. Vamos ver qual a primeira razão é: não estamos de acordo com a interpretação de Mateus 12, 22 a 32. Essa passagem não está relacionada à guerra espiritual, e sim com a pergunta: Jesus é o Messias? Aqui, vamos lá. Versículo 23 desse capítulo 12 de Mateus. As pessoas se perguntavam se Jesus era o filho de Davi e Messias. Os fariseus não criam que ele era o Messias, portanto buscavam uma explicação para o seu poder e tentaram desacreditá-lo, dizendo que o seu poder vinha do próprio diabo. Eles são tão ignorantes que não sabiam nem o que estava falando. Jesus lhe disse que eles estavam equivocados por duas razões. Primeiro, o reino dividido não podia permanecer, portanto, Satanás não lutaria contra si mesmo. O diabo não é idiota. Segundo, perguntou qual o poder expulsava os demônios. Em outras palavras, os fariseus não tinham um duplo princípio de norma. Eles não sabiam nem o que estava falando. Uma coisa ele falava uma coisa, depois falava outra. E aí, como é que se expulsa alguém, né? Como é que eu vou expulsar alguém, né, que faz parte do meu contingente de guerra? Não pode isso. Em seguida, Jesus demonstrou a verdade que ele era o Messias, percebendo que ele podia expulsar demônios em nome de Deus. Portanto, o reino de Deus estava chegando por meio dele. No versículo 29, a pergunta feita implica que ele estava declarando a mesma ideia com palavras distintas. Em Lucas 11, 22, vemos que este ponto mais claro quando diz: mas alguém mais forte ataca e vence. No versículo 29 e 28, Jesus quer dizer que eles entendam suas fortalezas superiores e validavam quem ele era. Então, ele estava mostrando aqui que ele tinha o poder e domínio sobre o demônio. No versículo 32, ele lhes adverte que tome cuidado para não atribuir a atividade de Deus a Satanás. Em Marcos 3,30, fala que a razão pela qual Jesus comentou que era porque estava dizendo que eles estavam com o espírito imundo. Então, vejamos aqui que as pessoas querem atribuir todas as determinadas ações que a qual Deus faz a Satanás. É o que estamos vendo hoje, né? Então, mais cuidado, vamos tentar equilibrar isso aí quando a gente for entrar para a batalha espiritual. Por isso que é muito importante você entender a armadura de Deus. Eu volto a falar novamente sobre isso. Quando você entende a armadura de Deus, você consegue absorver isso com muita clareza e com muita inteligência. Portanto, aqui podemos ver que Jesus não estava tentando prescrever a fórmula de realizar uma guerra espiritual, mas estava demonstrando a verdade que ele era o Messias e tinha o poder para, destruir e amarrar Satanás. Ele tem esse poder, não nós temos esse poder. É muito diferente. Mas isso só vai ser feito, é claro, lá mais tarde no milênio, quando ele vai prender Satanás por 1000 anos. Temos aqui uma segunda evidência. Em nenhuma parte dos evangelhos, Jesus amarrou os demônios antes de expulsá-los. Tampouco amarrou Satanás para limitar sua presença e atividade. Ele permitiu que Satanás tivesse acesso à sua vida dos seus discípulos, dos Judas e assim por diante. Se fosse assim, ele estaria amarrado e não estaria atuando como atuou na vida dos discípulos, como atuou justamente até sobre ele na tentação ali de capítulo 4 de Mateus, né? E também até na vida de Judas. Ele deveria ter ali amarrado Satanás, só você não vai entrar na vida de Judas, eu te amarro, mas ele teve livre acesso para fazer tudo isso, como tem ainda hoje de fazer esse livre acesso. A terceira evidência é: se realmente pudéssemos amarrar Satanás para impedir sua influência, então, por que sua influência não diminui? Por quê?
né? Se tivéssemos o poder de amarrar Satanás, você amarra alguém, acabou, ele não tem mais atividade, ele não consegue mais, não consegue mais resolver nada, não consegue mais ter as suas atividades. E, na verdade, não é isso que acontece no nosso dia a dia. Nós vivemos constantemente 24 horas em guerra espiritual contra Satanás. Por quê? Porque ele está livre e muito livrinho. Amarrado, Satanás não está amarrado a coisa nenhuma. Número 4. Se nós amarramos Satanás com a autoridade de Jesus Cristo, como é que ainda segue tão forte como um ser livre? Por quê? Porque não tem respaldo bíblico para isso. Ninguém vai fazer isso, nem Deus faz isso, né? Ele está bem livrinho. Nós que temos que vencê-lo no nosso dia a dia, resistindo ele. É essa a verdade que você tem que admitir. Número 5, a quinta, né? A necessidade de amar Satanás para que possamos fazer a obra de Deus implica que Satanás tem o poder para influenciar e resistir o poder de Deus. Se assim fosse, então Deus seria menos do que Satanás. Gente, eu falei, ele está livre. Se fosse assim, Satanás tinha um poder muito grande, maior do que Deus, para poder fazer. Vamos amarrar Satanás para fazer a obra de Deus. Isso não existe. Você não vai fazer isso. Não vai acontecer. Se você pensar assim, você está dando muita glória a esse ser inútil e derrotado. 6. A Bíblia nos ensina que Jesus já desarmou Satanás lá na cruz. Simples. Sua destruição está assegurada. Que é a necessidade que temos de amarrar Satanás para limitar o seu poder temporariamente, sendo que a Bíblia nos mostra que Deus tem nos tratado muito mais de servo contra ele. Para quê? Porque vamos transformar uma tática menor que Deus empregou como uma grande estratégia. Então, existe isso. Ele está desarmado na cruz. Hoje, é por isso que a mensagem da cruz, ela é importantíssima você entender. Como é que faz isso, irmão? Eu, particularmente, se você seguir lá no outro canal, todas as mensagens que eu prego, todas as mensagens que eu ensino, elas têm a filosofia da mensagem da cruz. Você entra lá, eu tenho uma playlist chamada Pregação. Temos lá muitas mensagens, não lembro quantas pregações eu tenho ali, né? Mas todas elas ali, pode ter certeza que ela tem se você entender a cada uma delas, você vai, né, estar desarmando todas as obras de Satanás sobre a sua vida. Ok? Vamos pular a página? A outra aqui, repreender Satanás. Outro ensinamento popular. Eu te repreendo, Satanás. Esse ponto de vista tem pelo menos duas razões. Vamos lá. Primeiramente, na Bíblia há um princípio geral que Deus repreendia com frequência aqueles que estavam praticando o mal. A segunda, mais especificamente, Satanás foi repreendido pelo Senhor pelo menos 2 ocasiões. Jesus também repreendeu os demônios. Portanto, aqueles que ensinam a repreender creem que nós temos autoridade de Cristo. Podemos e devemos repreender Satanás. Sendo assim, nossa responsabilidade é usar a autoridade contra ele na oração, como vemos que na sua manifestação de vida diária. A única forma de repreender Satanás não é de repreender Satanás, não. A sua própria vida de oração, que é estar em comunhão com Deus. Lembra que eu falei que a oração, ela intimida e ela amedronta Satanás? Acabou, você já está repreendendo ele, orando. Você já está repreendendo ele, tendo essas manifestações de vida cotidiana, cristã, diária na sua vida. Então, vamos entender isso. Vamos lá. Vamos fazer aqui a questão da perspectiva equilibrada, né? Na perspectiva que vimos anteriormente, são problemáticas por várias razões. Vamos lá. Vamos tentar passar para você aqui. A palavra repreender ou repreendido, ou seu sinônimo, aparece aproximadamente 110 vezes na Bíblia. Em 110 versículos na Bíblia. Somente em 8 ocasiões está relacionada com Satanás. A grande maioria das vezes a palavra foi usada como Deus
repreendendo pessoas, a pessoas, ou pessoas repreendendo outras, Satanás recebe pouca atenção nisso. Não existe, você não tem respaldo bíblico para isso. Entendeu? E a segunda, em todo caso, Satanás, quando Satanás foi repreendido, Deus ou Jesus já o fizeram, não precisa mais você fazer, né? Não precisa você fazer. A terceira, eu falei, a única forma de você repreender ele agora é estar em comunhão com Deus, em oração e ter um viver cristão cotidiano diário, viu? Terceiro, em outras declarações bíblicas para lidar com Satanás, não se menciona a palavra repreender. As estratégias essenciais na Bíblia são resistir, em vez de vingar-se, e permanecer firmes, em vez de atacar. A palavra resistir, ficar firmes, ela é o bastante para você repreender Satanás na sua vida. Vamos dar sequência aqui. Né? Vamos terminar, né? O que nós tínhamos que falar, já falamos, né? Para que você pudesse entender. Número 4, ou dia 4, é maldições hereditárias. Outro problemão que hoje estão criando dentro das igrejas. Um tempo atrás, na lei, quando criaram ali o G12, né? Que é um grupo diziam que era discipulado G12, pregava-se muito isso, fazia até regressões, misericórdia. Que o Senhor, né, nos guarde disso, né, que a palavra venha estar sempre viva em nós para a gente poder não entrar nesses negócios aí. E na época foi um show, né? As pessoas entravam, nas igrejas começaram a praticar isso, aí começaram a ver aí o grupo dos 12, pessoas criaram 12 discípulos, e aí começaram a fazerem isso, fazer aquilo. Aí eu me preocupei muito com isso e comecei a estudar muito sobre isso, né? Aí eu percebi que existia ali, todos os ensinamentos eram completamente contrários do que existia a Escritura. Olha aqui, você se pegou fazendo alguma pergunta exatamente igual ao seu pai ou sua mãe, mesmo sabendo que não agrada a Deus aos outros? Como é possível que você repita o comportamento dos seus pais, mesmo quando preferiria não fazê-lo? Hoje olharemos uma explicação popular sobre esse fenômeno. Muitos acreditam na maldição hereditária, que a maldição hereditária pode estar agindo. Bons, o que nós chamamos o que as pessoas chamam de maldição hereditária ali, nós chamamos de culturas criadas dentro da família. Pessoas crescem e elas escolhem se elas vão seguir ou não os princípios que agora foram ensinados. Não basicamente dizemos assim, faça isso, faça aquilo, mas por exemplos. Né? Por exemplo, você vem na família onde os pais são traficantes, você vai ser traficante se você quiser. Agora não chama isso de maldição hereditária, né? Não existe isso. Eu não acredito nisso. Né? A Bíblia, eu não consigo encontrar em lugar nenhum na Bíblia falando sobre isso. Ah, pastor, lá em Êxodo fala que vai a quarta, a quinta, a sexta geração. Não, o que está dizendo justamente sobre isso. Alguém tem que quebrar isso. Tem que quebrar isso. Né? A questão de enfermidade, por exemplo, eu conheço pessoas que a família toda morreu de câncer. Bom, gente, mas isso não é maldição hereditária, isso é problema genética. Alguém tem que se cuidar. Se minha família tem problemas, que pessoas têm problema de diabetes, tem problema de pressão, problema de câncer, eu tenho que agora procurar um médico para poder não permitir que essas doenças venham na minha vida. É simples isso acontecer. Eu não entendo como as pessoas começam, sabe, de alguma forma querer colocar isso como maldição hereditária. O diabo colocou essa maldição na minha família. Que agora o meu pai era bêbado, era alcoólatra, o filho também ficou alcoólatra, o neto ficou... Isso não existe. Alguém foi apenas tomado por exemplo. O ser humano tem esse problema se achar, né, que é bonito que o pai fez, é bonito que o pai... Porque às vezes o filho adora tanto o pai. Por exemplo, o meu pai era alcoólatra. Eu me lembro uma vez, eu estava
É, eu tinha, não tinha nem 18 anos nessa época, não tinha ido pro quartel ainda. E eu cheguei em casa, mas cheguei muito bêbado, não tem ideia. Cheguei bêbado em casa e eu me lembro que eu só tirei os calçados, deitei e dormi. E quando eu acordei no dia seguinte, eu estava naquela situação de ressaca, né? E sentei na cama. Eu não era cristão ainda, mas creio que Deus já estava trabalhando na minha vida e eu pensei só, Wagner. E eu falei para mim, você quer ser igual ao seu pai? Olha a situação do seu pai está assim, seu pai está assado, o que eu queria receber em troca do estudo? Eu parei. E ali começou, né, um processo longo um processo na vida de Deus na minha vida, porque eu decidi não mais entrar naquela situação. Simples, simples isso, né? Não precisa você, né, ficar criando história, dando ideia para Satanás, ideia pelos seus ensinamentos. Sai fora disso, meu amado, sai fora disso. Eu não vou nem ler aqui, porque tudo que eu estou falando aqui está dentro do livro. Né? Se você quiser o livro, já falei, é só você me ligar, ou você vai comprar, eu posso até mandar escaneado para você as apostilas. Mas aí, nesse caso, você vai ter que me prometer que você vai estudar direitinho. Né? Todo esforço exige tem um preço. Então vamos lá. Ensinamento das Escrituras. Acho que não vou nem ler ensinamento da Escritura aqui, porque eu já falei tudo que já tinha que falar. Né? Vou pular para o dia 5 logo, que é o melhor que a gente faz. Bom? Vamos lá. Perigo de hoje. Olha só. Primeiro perigo. Do dualismo. Dualismo é uma crença de Deus e Satanás serem iguais. Gente, tem pessoas que ensinam isso. Tem, pastor. Tem crente que tem pessoas que aderem a essa ideia que os dois são iguais. Já viu falar do Yang? É uma bolinha, né? Um negócio redondo, que existe tipo um S, né? Preto, que divide o branco do preto. Ali eles ensinam que existe, né, uma harmonia entre a luz e as trevas. Então vamos tomar cuidado com isso, né? Outro perigo aqui é negar a responsabilidade pessoal. Gente, vamos parar com isso, de botar as nossas culpas, os nossos erros na vida das pessoas lá fora. Não, ninguém tem poder de fazer eu pecar. Eu peco porque eu quero, você peca porque você quer, né? Porque alguém te mandou pecar, não. Foi Satanás que me fez isso. Satanás me fez fazer isso. Não, ele não fez nada, ele só deu ideia. Você que fez porque você quis, né? Ele não mandou você fazer nada. Ele não te forçou a fazer nada. Ele não força, ninguém força nada. Existe a indução, mas você é induzido a fazer isso. Aí agora compete a você a não fazer, né? E simplesmente isso. Outro perigo. O perigo do enfoque humano no lugar do enfoque de Deus. Gente, olha, isso aqui eu quero ler para você aqui, nessa página aqui, sobre as pessoas quando usam até mesmo a questão de você lidar com Satanás. Olha só. Ó, você deve ter, vamos lá. Embora algumas pessoas, algumas vezes, sem intenção, dirigimos a atenção mais para nós quando dizemos: Satanás, eu te repreendo. Pode até dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, mas está falando que eu te repreendo. Eu te expulso, eu te amarro, Satanás, eu anulo qualquer poder que controle nesta área da minha vida. Você está percebendo? Tudo está botando você. Eu falei, não precisa nada disso. Só o ponto de você viver, sabe, irmãos? E em função de Deus, você já está repreendendo todas as ações de Satanás na sua vida. É simples. Deus não quer que você se preocupe. Tanto o outro perigo aqui, ó, perigo de enfatizar muito a Satanás. Gente, tem pessoas que enfatizam tanto Satanás que Satanás não sai da boca deles. Gente, quando você vive em função de Deus, você não precisa lembrar nada disso, né? Segue a tua vida, segue o teu caminho com o Senhor, segue, sabe, a sua vida de oração,
a sua vida cotidiana. Aprenda sobre você, porque como nós vimos lá em Tiago 4,7, que nós já mencionamos aqui, que quando você submete a Deus, automaticamente você já vai resistir a Satanás. Porque a submissão a Deus já indica que você está seguindo os princípios de Deus. Lembra que nós falamos lá, né, no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 24, o que ele fala? Se você ouvir o que eu tenho ensinado e a seguir, o que ele tem ensinado? Está ali, 5, 6 e 7 de Mateus. Você observa e lê o que ele ensinou ali nesses 3 capítulos. Né? Se você escutou e praticou, a sua casa será construída sobre a rocha. Não tem ninguém que vai derrubar você. Amém? Não esqueça Satanás. Para que ficar me falando isso? Não. Pessoas que, uma vez, eu falei que não sei se foi no vídeo passado, uma vez uma pessoa disse, olha, Deus me deu a visão, né, de ver Satanás. Misericórdia, mas que visão mais idiota é essa? Né? Isso eu não consigo. Aí eu fui procurando na Bíblia onde tem esse tipo de visão. Gente, tem pessoas que têm a coragem de dizer essas bobagens. E por último, o perigo de reagir em excesso diante dos perigos. Durante essas semanas de estudo, temos reconhecido que os possíveis perigos essenciais de enfoque contemporâneo na guerra espiritual. Na verdade, essa lição em particular apenas enfoca e reforça esses assuntos. Por outro lado, nossa meta não é reagir tão fortemente contra os perigos que possamos perder a vista a ênfase necessária nos temas de guerra espiritual atualmente. Há várias razões para estudar e divulgar esse estudo em outros crentes. A primeira é, em nossa sociedade anual, é necessário enfatizar a realidade de Satanás, especialmente porque 43% dos cristãos creem que Satanás não é um ser, e sim um símbolo do mal, ou de forma direta ou indireta. Muitos escritores se concentram em usar estratégias de guerra espiritual para alcançar os não crentes, e esse compromisso para evangelizar é importante. Além disso, é essencial ajudar os crentes a entender os desígnios de Satanás para que aprendam a viver vitoriosamente. Assim, alguns escritos estão ensinando ideias e conceitos e princípios que precisamos conhecer, mas queremos deixar de lado as verdades com os problemas. Porque as pessoas se focam mais nos problemas do que provavelmente naquilo que você tem que viver. Perigos existem? Claro que existem. Não vamos discutir sobre isso. Mas isso significa que eu tenho que viver a minha vida todinha, eu tenho que viver em função delas. Né? Deus é maior. Quando você entende a soberania de Deus, é bom que você estuda muito sobre isso. Quem sabe um dia aqui, você pode me dar uma sugestão aqui, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho sobre isso em outra oportunidade, sobre a soberania de Deus. Não nesse canal, é claro que a gente vai falar sobre isso, mas no outro canal a gente pode falar sobre isso. E explicar o que significa a soberania de Deus. Então, meus amados, que a lição de hoje foi muito forte. É assim que diz aí fora. Bom, queridos, semana que vem estaremos na próxima aula falando sobre a última unidade, a última aula desse curso tão fabuloso, que é Batalha Espiritual, a verdade bíblica para se obter vitória. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula. Estaremos aqui na última aula, né? Vamos dizer assim, sobre esse curso tão importante para mim e para a sua vida. Deus abençoe.